Cinema é sonho. A arte do futuro é a arte do sonho. O melhor cinema será feito por aquele que mais sonhar. Você viu isso? O quê? Ali, ó. Estranho, né? Como assim? Não tô vendo nada, não. Moi, je suis un drogué du cinéma et un cinéphile, enfin, qui a la maladie du cinéma, donc j'emploie toujours des... Uma fantasia. A grande localização do mundo é o rosto humano. Tudo certo? Sim. Tem uma mesa de café ali na frente, você fica à vontade, tá? E a gente só retorna daqui 1 hora, tá bom? Oi, Oi? a gravação é aqui? É. Você é da equipe? Elenco. Ah, E você? elenco também. Tá nervoso? Um pouco. Eu sou uma pessoa ansiosa. Entendo. Você já gravou? Sim. E sentiu alguma coisa? Por enquanto, não. Eu vou lá. A gente se vê. Boa sorte. É um período de reconstrução, um tempo não tão à frente.
Le Vietnam brûle et moi je hurle Mao, Mao. Johnson rigole et moi je vole Mao, Mao. E de renascimento e de restauração do que nós temos do melhor, o som. O samba é realmente o maior ritmo do mundo. Bem, antes de tudo, eu trabalhei em escola, tá? Eu não sou professora, mas eu fui dona de escola. Então, eu trabalhei 60 anos com uma escola. E quando eu tinha 62 anos, eu comecei a fazer, a interessar para fazer algum curso relacionado a... Eu queria direção, porque eu dirigia as crianças da escola, eu achei maravilhoso se eu tivesse isso. Mas eu fui na Fafi, quando eu mudei de Minas para cá, isso há uns 30 anos atrás, mais ou menos, e na Fafi não tinha mais vaga para diretora, só teria vaga para iniciação teatral. Aí eu falei, mas eu não queria ser atriz. Aí a mulher lá da secretaria me convenceu que se eu fizesse iniciação, eu poderia dirigir. Então, eu sou professor do curso de Cinema e Audiovisual na Universidade Federal do Espírito Santo. E, na verdade, eu dou aula de cinema há uns 25 anos, talvez. Eu posso estar errando isso, preciso refazer as contas na cabeça. Mas eu comecei dando aula... Na verdade, eu comecei fazendo um curso livre de cinema, já era muito cinéfilo, e eu me destaquei entre os estudantes desse curso livre porque eu sabia muita coisa. Então, os professores dando aula de história do cinema, eles se esqueciam de alguma coisa e eu sabia. Não porque aquele diretor, eu sabia quem era. Aquele filme que é de quem mesmo, eu sabia quem era. E um dos professores me chamou para funcionar dentro de um grupo que estava ligado à USP, que estava ofertando outros cursos livres. Então, eles me chamaram para dar aulas. E eu lembro que a primeira aula que me chamaram para dar foi substituindo um outro professor sobre o western. Eu sou deficiente visual, eu enxerguei até os 19 anos, perdi a visão com 19 e sempre morei no interior de Minas, agora há pouco tempo estou aqui. Assim, eu gosto muito de filme e gosto muito de cinema. Sempre que eu tinha oportunidade, né, de estar num lugar onde tem cinema, eu gostava de ir. E, né, São Paulo, aqui no Espírito Santo. E depois que eu perdi a visão, eu continuei gostando do mesmo jeito. Algumas pessoas, né, perdem um pouco o interesse, mas eu gosto muito. E eu sempre ia com pessoas para poder ir descrevendo para mim. Eu fui convidada para fazer um filme. Aí eu me apaixonei. Eu me apaixonei pelo cinema, adorei fazer o filme e até hoje, se você me der uma peça de teatro e fazer um filme, eu vou fazer o filme, com certeza. É a forma artística mais definidora do século XX. Né? Acho que a gente nunca vai conseguir escapar disso. Né? É impossível pensar o século XX sem o cinema. Acho que ele não é mais a forma definidora do século XXI. Né? A gente pode pensar que a internet, as redes sociais, eu não sei, tem uma outra dinâmica de circulação de imagens e de conteúdos que acho que são a marca da nossa época. Mas o cinema vai ficar como essa grande experiência de narrativa de histórias em 2 horas e pouco, 1h30, e que define um jeito de pensar e uma sensibilidade que está muito calcado no século XX, mas que pode se adaptar, né, para outros lugares, para outras épocas, e que a gente precisa aprender como recuperar, né, como recuperar um certo tempo do olhar, que eu acho que o cinema pede, que é diferente do tempo do olhar que essas outras tecnologias pedem, né? Não existirá distinção entre o seu conhecimento.
do que é concreto ou metafísico, do que é real ou ficção. Ok. Pode dar prosseguimento. Nada existe afora o equilíbrio universal. Tudo é uma coisa só. Tudo leva ao uno. Acho que eu não vou demorar. Pode me esperar aqui. A Bel Air diz uma oxigenada, diz uma lufada de ar novo, na atmosfera anestesiante e vacilante do cinema brasileiro. Bel Air é terremoto clandestino. De novembro de 2022, vai fazer quase 2 anos que a gente gravou isso aqui. Meu Deus. Será que eu lembro o tom? Será que eu ainda alcanço o tom? Senhor da Glória. Eita. Senão eu vou ter que fazer só o lá, hein? Lágrimas são palavras, se o coração perde a voz, brotando cristalinas, correm de dentro de nós, umedecem o sorriso que tenta esconder a dor, pintando um tal paraíso com sua tinta sem cor. Raras são as de alegria, ainda assim é bom tentar. O que é mal também acaba um dia, tudo isso vai passar. La la la, la la la, la 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 la, la la la, la la la, la 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 la, la la la, la la la, la 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 la, la la la, la la la, la la la. Qual o destino? Destino do quê? Nessa rua. O abismo. E quem é você? Uma testemunha.
E veio testemunhar o quê? Encantamento. A beleza do ato. Sabe, essa não é a história que termina bem. Não termina bem essa história. Não é história que termina bem. Não história. História. Não termina bem essa história. História. Foi? Foi, né? Acho que sim. Você quer carona? Eu quero. Bom. Eu acredito que atualmente eu posso me definir como uma artista multiplataforma. Gosto de atuar na música, não só nos palcos, como também fazendo trilha sonora para várias obras, né, audiovisuais. Tenho o sonho de fazer uma trilha sonora para um game aí, né? Quem sabe um dia isso aconteça. Gosto também de trabalhar nos bastidores, né, enquanto diretora, roteirista, de videoclipes ou não. Então, e também gosto, com certeza, de trabalhar com rádio, né? Com rádio e TV. Então, eu acredito que eu seja uma artista multiplataforma e principalmente aí do audiovisual, né? Eu, com 25 anos, eu ainda estava dentro de uma sala de aula, sendo professora em 3 colégios ou 2 colégios, e vivia frustrada porque eu era uma artista frustrada. Eu não recebia apoio ali, né, para ter uma profissão ligada à arte, porque sempre tenho medo, né, das bolhas em que a gente habita. Tanto religiosa quanto familiar, mas se você for artista, você vai passar fome, não sei o quê, e tal. Mas aí depois eu fui ver que não tinha para onde correr. Se eu não seguisse esse meu sonho de ser artista, eu ia viver uma vida frustrada. E julgamentos a gente sempre vai, né? A gente sempre vai se deparar com julgamento. Então é melhor ser julgado fazendo o que te faz feliz, né? E correndo atrás do seu sonho, que no meu caso era também viver de música, ou pelo menos buscar viver da música, ou simplesmente fazer música por música, né? O famoso arte pela arte. É melhor buscar, né? Viver buscando isso, né? Tendo esse propósito, que ter uma vida sem propósito e infeliz. Estou rejeitando a gramática, por trás de incessantes restaurações, ao encontro do que é belo e verdadeiro. Então, a segunda situação se inicia. É a mesma que a primeira, ou talvez não é. Vim cometer o assassinato. Tem que ser agora? E teremos outro momento?
Quero o mundo vai explodir! Se tiver sapato não sobra! Pode sobrar, não pode sobrar! Você pode me prender! A solução pro Brasil é extermínio! É extermínio total! Agora você vai ter beijo! O terceiro mundo vai explodir! Prende essa não boção! O terceiro mundo vai explodir! Terceiro mundo! Mundo! Explodir! Mundo! São tendências dos tempos. O mundo se torna muito melhor quando entendemos isso. Será possível sua exibição? Não. A destruição. Alô Brasil, alô América do Sul, alô América do Sol e do Sal e de todos os nossos contingentes necessários. Il faudra fermer le livre, ce sera sans regretter rien. J'ai vu tant de gens si mal vivre, et tant de gens mourir si bien. Atenção, é preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Para aqui é o cinema do terceiro mundo. É um cinema perigoso, divino e maravilhoso. É o cinema da opressão de consumo imperialista. É um cinema perigoso, um cinema divino e maravilhoso. É o cinema da repressão, da opressão fascista, do terrorismo. Dormiu bem? Mais ou menos. Sonhei com você essa noite. Sério? Aham. Como foi? No sonho eu era você. Você era eu? Isso. Foi como um filme de invenção. Uma energia caótica. E eu, quer dizer, nós duas estávamos tentando achar um lugar. Mas, mais precisamente, o destino dele. Que tipo de lugar? Uma rua. Tinha alguma coisa especial nessa rua? Não sei dizer. As coisas não terminaram no sonho.
Odeio quando isso acontece. Quando acontece o quê? Quando os sonhos não são concluídos. Ah, mas sonhos não tem conclusão, não? Tem? Alguns. Que é isso? Isso aqui é pra você. Olha. Por que isso agora? Ah, considere um presente. Eu vou passar um tempinho fora. Saio hoje à noite. Hoje, a gente tem audiodescrição, então, assim, já é uma ajuda grande, né? Que com a audiodescrição, além da gente estar sabendo exatamente ali no tempo certo, tem mais riqueza de detalhe. Mas ainda não é, assim, o ideal, né? Porque ainda tem toda a estrutura do cinema. E hoje eu ainda não consigo autonomia para estar indo sozinha no cinema. Eu consigo assistir o filme se alguém está descrevendo, mas não tem acessibilidade, assim, para poder subir a escada, né? E, às vezes, também a gente precisa de ajuda, não tem funcionário suficiente para estar dando uma ajuda. A sala de cinema nunca vai acabar, né? Mas ela vai mudar. Eu fico pensando muito na ópera, que no século XIX era a coisa mais popular possível, todo mundo amava, todo mundo sabia cantar as áreas de cores, porque você não tinha nem rádio, né? Mas porque as pessoas iam e cantavam as óperas umas para as outras, e iam de novo, e ficavam do lado de fora do teatro ouvindo a música quando não podiam pagar o ingresso. E hoje a ópera é uma espécie de território de aficionado, né? Você vai lá e, eu adoro ópera, eu vou. Acho que a gente vai ter também o território dos fãs de cinema, de sala de cinema, que vão continuar indo em salas específicas. Então, me parece que as salas de arte ou as salas de repertório são as que mais têm chance de sobreviver, né? Sobreviver mal, mas ainda assim sobreviver. A dificuldade que eu, como atriz, tenho é muito, assim, a insegurança com o texto. Às vezes eu decoro, mas chega na hora lá de falar, por isso que eu acho o cinema que foi mais fácil. Eu falo assim, mas se eu esquecer essa palavra, às vezes uma palavra que eles falam que é importante num texto de teatro, me tira a minha segurança. Então, sempre foi mesmo o texto. Eu gosto dos dois, tá? Atualmente também eu faço muito teatro. Mas a minha preferência para o cinema é porque eu me sinto muito à vontade. Na frente das câmeras eu me sinto bem, eu consigo criar coisas que não foi pedido. E às vezes, no teatro, eu não consigo essa liberdade. Eu, como atriz, eu sei que outras pessoas conseguem, mas eu sou meio engessadinha aí. Você teria um conselho para as pessoas mais novas? É meio óbvio, né? Veja muitos filmes, né? Acho que a paixão pelos filmes é um pouco o traço da Nouvelle Vague, né? Que quer começar a fazer filme e vire cinéfilo, né? Porque os primeiros filmes do Godard, ele mesmo dizia, né? São meus filmes de cinéfilo, que ele falava, tem um trechinho de um filme que eu gosto, de tal diretor, que eu vou copiar aqui. Copiar de um jeito criativo, né? Mas tem outro trechinho de um diretor que eu gosto muito, que eu vou copiar ali. E acho que quando a gente começa, a gente tem muito isso, né, de ficar ainda digerindo, né, essas influências. Eu acho que é importante ver muita coisa quando a gente quer começar a fazer filme. E também investigar o que você quer dizer, né? Assim, o que você quer colocar no mundo, né? Porque sem isso também você acaba caindo numa brincadeira fácil de repetir o que já foi feito, né? Mas que no começo é um pouco inevitável, mas que você tem que ir trabalhando mas qual que é o meu lugar, né? Onde é que eu vou me colocar, né? Que questões me dominam, que questões me definem, né? E para tentar ir trabalhando nesse sentido. Para as pessoas novas, eu vou ser um pouco cruel. Se você quer ganhar dinheiro, não faça nem teatro nem cinema.
Porque, a não ser que você consiga arrebentar com o filme ou com uma personagem. Mas, normalmente, a gente faz mesmo pela arte e por gostar. Mas o financeiro, não. Porque tem alguns filmes que é os meus melhores filmes. Eu gosto do lugar que é muito grande e o telão que é muito grandão. Eu gosto daquelas cadeiras lá que estica a perna e fica um negócio tipo sofá ali, só que é 2 sofás, um pedaço, o outro pedaço. Eu gosto que aquele fica esticado assim, a gente consegue ver. A metamorfose dos clichês é a metamorfose da luz desses clichês. O devir do quadro é o devir da luz. Você gostou disso? O cinema é a música da luz. O cinema é a música da luz. É uma afirmação inspirada e de grande penetração mental. Qualquer afirmação sobre a arte do filme, sem essa afirmação, é uma afirmação sem afirmação. Depende, o meu processo depende muito do meu momento, né? Eu vou ser muito sincera, tem momentos do ano, momentos meus que eu tenho bloqueio criativo, que eu tenho várias crises de existência, e isso talvez eu consiga expressar em algumas letras, quando eu penso assim, então a trilha de Dama Inerte, a música tema de Dama Inerte, eu fiz quando eu estava num momento muito reflexivo. Tive criatividade, mas eu estava num momento... Então, assim, o meu processo é esse. Eu gosto de saber, entender o roteiro do filme. Às vezes eu não preciso ler até o final, não preciso ver até o final do filme ali, o desfecho, porque eu também gosto de ser surpreendida, né? Mas para a cena que eu tenho que escrever, uma música, tema de um filme, eu gosto de saber a sinopse, gosto de saber os detalhes, gosto de acompanhar pelo menos uma diária de gravação para entender como é que está sendo gravado, para entender a atmosfera, porque isso vai interferir também nos elementos que eu vou utilizar nos arranjos musicais, né? Então, tudo isso faz parte da construção. Já pensei em abstrair, já pensei em me confessar. Eu não quero me trair, só preciso ter a quem amar. O legal é assim que os sons, né, como vêm de lados diferentes, te dá ali a sensação de estar dentro do filme, né? De estar ali vivendo aquele momento. Eu acho que te traz, tipo assim, uma realidade ali de como se você estivesse ali dentro, participando, né? Assistindo ali presencialmente o acontecimento. Olá, como vai? Sei que você não quer voltar mais e também não foi para lhe pedir mais que eu a procurei. Eu concordo, é bem melhor assim. E no final terá, enfim.
Era tempo e o tempo fez-se fim. Mas saiba você, ainda não se foi. Sou feliz porque o mais belo de você foi o que ficou pra fazer. Eu sorri, não chorar e viver com você, sem você. Bravo. Você gostou? Gostei. Eu fico feliz. Sabe, eu venho observando e acho que este é um momento de anti-arte. Como assim? Esqueça suas pretensões, suas ideias iniciais. Aonde vamos parar, afinal? Esse não é o lugar? O lugar? É, certeza. O Brasil é um país de luta, resistência. O brasileiro tem essa constância. Quer um pouco? Aceito. Estamos apenas no momento da imaginação. Estamos apenas no momento da imaginação. Viva! 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 Eu concordo. É bem melhor assim. Era o tempo e o tempo fez-se enfim. Peraí, parou. Tem uma parada pra dizer, mano. Como se o silêncio dissesse tudo, um sentimento bom que me leva pra outro mundo. Vai, canta! A vontade de te ter já é maior de tudo. Não existem distâncias pro meu novo mundo. Junto coisas da sétima arte. Aconteceu sem que eu imaginasse. Ó, sonhos de consumo, cantar na sua festa. Faz o rete, vem dançar comigo, acompanhe-me. Amor vagabundo, intenso de uma. Vem comigo mostrar, dá no pé. Fiz essa canção pra dizer algumas coisas. Ligado com o destino,
Acho que a função do trabalho do professor, em primeiro lugar, é abrir as portas para coisas que estão atrás, né? Então, acho que é recuperar coisas do passado e apresentar isso para os estudantes, ou seja, criar um repertório, em outras palavras. E outra coisa é abrir as portas para frente, ou seja, é conseguir, a partir disso, mostrar possibilidades do mercado, né? Ou até mais ou menos à margem do mercado, onde os estudantes possam vir a atuar. Então, acho que a gente faz um pouco essa ponte, né? Tentando apresentar o que o estudante ainda é muito jovem para ter conhecido e tentando também preparar, né, ele para um mundo que vai ser um mundo mais dele do que nosso, né, na verdade, que a gente a cada vez está menos ligado, talvez, né, menos enraizado, né, nesse tempo, e os estudantes cada vez mais, né? Então, acho que é uma passagem de bastão, de certa maneira. Eu comecei a fazer minhas primeiras edições de vídeo filmando meus alunos e filmando o meu relacionamento com os meus alunos, porque eu queria registrar. Eu já estava um pouco acostumada com câmera, porque desde os meus, poucos meses, o meu pai tinha uma Panasonic gigantesca e ele gravava VHS, então eu estava acostumada a câmera me filmando. Mas eu também gostava, já com 10 anos eu já mexia, já sabia rebobinar uma fita e gravar por cima. Meu pai deixava eu operar, então eu sempre fui apaixonada por esse universo audiovisual. E aí, quando eu me vejo professora, eu queria registrar esses momentos que eu vivia com os meus alunos. Eu tive excelentes momentos com os meus alunos. Foram 6 anos, né, lecionando direto. E criamos muitos projetos bem interessantes, unindo a língua espanhola que eu lecionava com outras matérias, né? História, arte, língua portuguesa. Então, a gente fazia... Eu e os outros professores, né, fazíamos uns projetos muito legais. E eu queria guardar para sempre esse momento. Então, comecei a filmar, comecei a editar, comecei a colocar na internet. E os alunos falando, tia, você está editando bem. Eu mostrava para os pais. Então, ali começou a minha carreira como editora. Não sou editora profissional. Mas, sim, acredito também muito no poder do cinema dentro de uma escola, porque na escola a gente também tem acesso a muitas obras que mudam o nosso pensamento, a nossa opinião. O cinema é, sim, formador de opinião, tanto quanto uma escola, né? Então, eu vejo que está tudo muito atrelado. Qual o sentimento que fica ao se contemplar, ao fazer artístico? É uma coisa, assim, sem explicação, uma sensação sem explicação, porque a gente, como espectador, a gente nunca imagina de estar na posição de estar fazendo um filme, né? E é muito, muito legal, assim, muito, muito grande. Não sei, às vezes eu não sei como explicar essa sensação. Mas é um lugar que, principalmente pra gente que é deficiente, a gente nunca imagina de ocupar esses espaços. Até então, não era ocupado, né? Por nós. E hoje a gente está tendo essa oportunidade. Então, é um passo muito grande. Tanto, não só com filme, até com música. Eu escuto música, às vezes tá passando a música lá, eu tô rindo, porque eu fico imaginando a cena. Principalmente esse sertanejo que conta essas histórias de chifre, da pessoa correr atrás. Então, assim, eu sou muito, assim, de imaginar, de querer ver o depois, o que acontece, como que é. Eu vou falar, porque atualmente, eu sou uma dorameira. Eu sou viciada em filmes asiáticos, tá? Por que você gosta disso? É porque é nos filmes, não é na verdade. Eu lembrei que a gente já se conhecia. A questão é que não sei dizer exatamente de onde, ou a que ponto do tempo. Há um dilema muito forte que me paira. Ao mesmo tempo que estou buscando a fraude, eu quero encontrar a sessão. O que eu estou fazendo de verdade?
E o sentimento? Quando ele vai embora? O que se mantém? A sensação que algo inevitavelmente vai acontecer. Eu só não sei se isso é bom ou ruim. Eu sou um explorador espacial, numa jornada que levará anos para ser descoberta, em busca de algo que nenhum homem jamais viu. Eu me apaixonei pela melhor amiga da minha namorada. Você acredita? Será possível amar duas pessoas ao mesmo tempo? Essa doença, ela já está no estágio bem avançado. Eu não sei se eu vou sobreviver. Eu não sei se eu vou continuar sendo eu mesmo. Mantenha o foco na luz. Mantenha o foco na luz. Mantenha o foco na luz. Estamos à beira do abismo. Você pode me arranjar um desses? Claro. Aqui. Obrigada. Como você saiu? Bem, eu acho. Ainda sente? O quê? Ansiedade? Não. Que bom. Vou indo então. Calma aí. Você não quer que eu te acompanhe? Pode. Você vai pra casa nessa chuva? Pro cinema. Vai ver um filme? E tem alguma coisa boa em exibição? Não sei. Vou descobrir quando chegar lá. Você gostaria de ir comigo? Pro cinema? Sim. Eu adoraria. Oi! O que você tá fazendo aqui? Vim te ver, tô com saudade. Você sabe que aqui não é lugar ideal pra você vir, né? Você tá trabalhando ainda? Não. E tem alguém aí? Não. Posso entrar? Não. Não. Só fala não, velho. Poxa, eu vim te ver. Você quer que eu fale o quê, além de não? Ai, desculpa. Eu só queria ver se você tava bem. Vai ver mim? Ah, é?
Só esqueci de entregar. Não pode ficar com você. Parece bem diferente. Mas de um jeito bizarro. No sentido negativo que você tá falando? Talvez. Sua chefe vem hoje? Não. Ela não vem hoje. Ela não vem hoje. Que foi isso, hein? Ó, pô, velho, você acha que é só chegar aqui, trazer essa florzinha de merda? Tá tudo resolvido. E não tá, não? Não tá, velho. Não tá. Não tá. Não tá mesmo. Tu me fala o que eu tenho que fazer. Fala qualquer coisa. Qualquer coisa? Qualquer coisa mesmo? Qualquer coisa. Eu quero que você... Fala! Fala! Eu quero que você não deixe registro nenhum. E que você se jogue no abismo. Você entende? Que você faça isso por mim. Por mim. Tipo, vai acabar a bateria. E daí eu olhei para outra diretora e falei, você corta ele, né? Ela falou, eu não vou cortar. Você corta. Eu falei, eu não vou cortar. E a gente ficou assim, com uns gestos assim, tipo, eu não, você corta ele. Não, você... E quem vai cortar ele, quem vai cortar, de repente ele para, ele fala, tá bom? Daí a gente, tá ótimo, Zé, foi lindo, obrigado. Daí a gente olha pro cara, ele falou assim, não era a bateria, era a fita que tava acabando. Daí ele falou assim, faltava 30 segundos pra acabar quando ele parou. Daí a gente falou, tá vendo, tudo cronometrado. Eu venho de uma tradição que é muito ligada à USP, onde eu fiz mestrado e doutorado, que a gente precisaria pensar num contexto social, político, para tentar entender os filmes, né? Então, eu sempre levo isso em consideração. Mas você também precisa ter olho, você precisa ter ouvido, você precisa ter bastante repertório, porque os filmes também são experiências plásticas, auditivas, visuais, muito delicadas, né? E a gente muitas vezes passa rápido sobre isso, né? Esquece que o filme tem uma plasticidade, tem uma característica muito, muito única, cada filme, né? Então, acho que a gente precisa dessas pelo menos dessas duas sensibilidades, né? Uma sensibilidade do contexto e uma sensibilidade, eu vou chamar, do texto, né? Arte é, aliás, símbolo, metáfora. Arte é a dimensão do sonho, é a dimensão anárquica. Você gosta de passarinho? Muito. Ele é afobado. Não sabe o tempo das coisas. Por que tudo tem que ser tão rápido? É uma pressa que não faz sentido. É o mal dos tempos. Mas você tá me entendendo? Eu fui delicada no que eu disse. Eu não tô pronto pra algo assim. Eu entendo. O que você sugere que eu faça? Seja sincera com você mesma. Como assim? Mesmo que isso
indique que eu não aja de forma racional? Às vezes isso faz bem. Minha cabeça está explodindo. Só quero que esse desespero acabe. Eu não aguento mais esse vai e vem. Não aguento mais a memória, eu só queria esquecer, só isso. Como se ele me acompanhasse. Sempre. Só tem nós duas. Eu sei que ele tá me vendo. Ele tá me vendo também. Ele não existe. Não existe. Não tem ninguém ali, não deixa. Deixa eu falar. Não deixa. Seu coração não diz isso. Eu sei que eu tenho que falar com ele. Não. Fala comigo. Você sabe que eu não posso estar aqui. Eu sei. Você lembra do que você me falava? Eu te falava tantas coisas. Do seu sentimento. O de que voltaria. O que você me falava exatamente? Eu dizia que eu sentia a morte me observando. E que de alguma forma eu voltaria. Mesmo quando morresse. E você voltou? Eu tô aqui, não tô? Meu tempo é curto. O que você sugere? Precisamos evitar o fim. Como? Vem comigo. Pra onde? O que achou? Eu adorei. E era o que você procurava? Acho que sim. Peço que você feche os olhos. Você se lembra da primeira vez que foi no cinema? Lembro. Pode me contar? Tem que contar de olho fechado? Sim, sim. A primeira vez que eu fui ao cinema, eu fui em São João del Rei. Eu devia ter lá meus 15 anos. Foi quando eu comecei a namorar o meu marido. Meu primeiro marido, que eu tive 2. Então, o filme era com a Doris Day, Ardida como Pimenta. Muito divertido, eu ri muito, foi uma coisa maravilhosa. Mas nessa época eu não pensava em ser atriz, não, em fazer nada de cinema, não. Eu só gostava de assistir mesmo. Essa minha vontade de atriz só veio depois dos 62 anos. Foi em 1996, então eu tinha 5 anos. Eu fui com minha irmã mais velha e o namorado dela na época. Me comportei bonitinho, porque minha mãe falou pra eu me comportar bonitinho. Eu era uma mocinha muito educada, né? Mas me comportei, vi um monte de criança fazendo bagunça. Fiquei um pouco chateada, né? Mas gostei muito de ver, porque eu sou apaixonada por animação. E essa mistura de animação com realidade, vi lá o Michael Jordan e jogando com perna longa. E eu fiquei apaixonada. E eu já, sei lá, acho que no fundo, eu enquanto criança, eu já gostava dessa questão da arte, né? Porque quando eu era pequenininha, aquela época ali de 5 anos, quando me perguntavam a profissão que eu queria exercer, eu falava que eu queria ser palhaça. Então eu sabia que algum pezinho na arte eu tinha.
né? Então, essas idas ao cinema, teatro, né, circo, que meus pais me proporcionavam, eles acabaram construindo a artista, com certeza, né? E obviamente que o momento das bicicletas foi totalmente mágico, né? Eu lembro que depois disso, sempre que eu voltei para casa, sempre que eu andava de bicicleta, eu tentava alcançar as velocidades mais altas possíveis, porque eu achava que uma hora ela podia começar a voar e ia ser divertidíssimo. Eu fazia coisas que hoje, com a idade que eu tenho medo de fazer, porque eu falo, não, se eu me acidentar, eu tô ferrado. E naquela época eu desci umas ladeiras, freio aberto, né, só para ganhar toda a velocidade possível. Eu devia ter 7, 8 anos. Você sai daquela realidade que você vive, você sonha, você imagina, você constrói, você desconstrói. Então, assim, é muito importante isso. Não só para as pessoas que estão vendo, mas para todo mundo. Eu acho que precisaria de ser uma coisa que abrace todo mundo, porque o que a arte traz para a pessoa é muito bom, é muito satisfatório. Eu fico na minha com pipoca, eu só fico assistindo. Eu queria que eu fosse famoso quando ser grande. Eu queria ter um monte de gente, eu ter um canal no YouTube. Só. Não, só que eu me sinto muito bem trabalhando com vocês do cinema. Acho que combina. Aquela tela ou essa tela? Acho que as duas. As duas telas? Uhum. Mas eu quero essa tela. Tá. Tá, vou pra aquela então. Você vai pra aquela? Tá. Não, mas tem que segurar um pouquinho. Aqui. Eu sinto que esse espelho tem alguma coisa pra me falar. Você tá sentindo? Eu sinto. Eu não sei se é a sua presença. Só eu que estou sentindo? Só eu que estou sentindo? Só eu que estou sentindo? Só eu? Eu disse. Você chegou. É ele. Ele chegou. Ele chegou. Está na sua hora. Você vai pro abismo! Pega ele! Ele se foi. Ele se foi pro abismo. A gente tá perto do abismo, então? Alguém tá me escutando? A gente tá perto do abismo, então? Eu, você, ele e quem é você? Eu também não sei, mas eu tô vendo essa daqui. Ela é uma boa ouvinte. Nossa, eu trouxe tudo bonitinho, ficou desse jeito, velho. E esse daqui? É quem? E esse aqui? Eu tô sentindo que essa história não vai terminar bem. Nem eu. Vocês se fazem de inocentes, né? Eu escrevo sobre o Brasil, sobre o tempo. Quem é você? Eu sou ator. Você é aqui ator? na cena com vocês. Que bacana. É sempre maçante assim mesmo? Vocês são, Hein, eu te faz conheço parte. de algum lugar. De onde você acha? Será que é de Paris? Pode ser de Paris. Eu vivo em Paris. Mas você costuma viajar muito? Também. Sério? Eu também. A minha alma, ela não para. Que é isso? Fala alguma coisa. Fala Não consigo ver. Fala. Não consigo Você não é falar. assassino. Não Você consigo não é ver. assassino. Não consigo Você é falar. assassino. Vai. All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up.
had me a blast. Summer loving happens so fast. I met a girl crazy for me. Met a boy cute as can be. Si maman ne dort pas, oh là, qu'est-ce que je vais entendre? Je devrais me maquiller, tu ne trouves pas? When we left the movie show, the future wasn't bright, but came the dawn, the show goes on, and I don't want to say goodnight. Nós esperemos o dia amanhecer pra nossa viagem começar. Igual a nós gemendo como que vai meu carro pela estrada sem Esta é a rua, esta é a rua do abismo, a rua do abismo. Estamos nela, e o cinema vem vindo, o cinema vem vindo, atrás da luz, atrás das câmeras, atrás do cinema, atrás do cinema, o que me conduz, meu maior dilema, o que me conduz, meu maior dilema, Ela não é quem você pensa que é. O que você fez? Essa é uma sala de reprodução. São só vocês dois agora. Pensei que seríamos amantes. No fim do mundo. Talvez. O que você quer de mim? Aspirações. Eu quero que você conta pra gente desde o início por que a gente tá aqui. Olha, você me desculpa, mas eu estou apenas fazendo meu trabalho. Você já veio sabendo disso, não veio não? Quantos desses conhecemos? É a morte que caminha desse lado. E é a arte quem põe do outro. O cinema é luz. Anseio pela liberdade. Nós estamos aqui lutando o ideal do cinema brasileiro, Mojica. O cinema brasileiro é uma tenda vazia, entendeu? É aquela tenda onde tudo parece não caber, mas cabe. Não, o horror não está no horror.
vivia só cantando. Por causa de uma colombina, acabou chorando, acabou chorando. Um perro apaixonado que vivia só cantando. Por causa de uma colombina, acabou chorando, acabou chorando. A colombina entrou no boutique, bebeu, bebeu, saiu assim, assim, dizendo: ferrou, cacete, vai tomar sorvete com o Arlequim. Um perro apaixonado que vivia só cantando. Por causa de uma colombina, acabou chorando, acabou chorando. Um perro apaixonado que vivia só cantando. Por causa de uma colombina, acabou chorando, acabou chorando. Um grande amor tem sempre um triste fim. Com o perro aconteceu assim. Levando esse grande chute, foi tomar vermute com amêndoa.